Prova do Colégio Militar de Fortaleza de 2020, questão número 9. Uma questão que é relativamente fácil, só que tem que fazer com muita atenção aqui para não errar, hein? Tem aqui uma figura. Como é que se chama esse tipo de figura? Poliedro. Poliedro é um sólido espacial, né? Só que ele não tem partes arredondadas, como a esfera, o cilindro, o cone, né? O poliedro tem suas faces como sendo polígonos, tá vendo? Essa face aqui é um pentágono, essa face aqui é um quadrilátero, aqui também. Existem vários tipos de poliedro, né? Os poliedros têm as suas próprias classificações. Vamos ver o que ele fala aqui. Um prisma é um sólido geométrico, ó, isso aqui se chama prisma. Prisma é um tipo de poliedro. Então, o prisma é um sólido geométrico que possui duas bases idênticas paralelas. Então, você não vai aprender isso na hora da prova. É claro que você já estudou isso, sabe que um prisma, ele é formado assim. Ele tem duas bases que são paralelas e iguais. Esse poliedro aqui, ele tem essa base e tem uma outra base lá atrás que não está aparecendo, está oculta, né? Mas ela é igualzinha a essa, é um outro pentágono igual a esse, certo? Aí ele fala que VN, AN e FN são, respectivamente, a quantidade de vértices, arestas e faces de um prisma qualquer. Lembrando aqui o que é um vértice. Vértice é isso aqui, ó. É uma quina dessa aqui, né? E o que é uma aresta? Aresta são essas linhas de fronteira entre as faces. Então, isso aqui é uma aresta. Aqui a gente tem uma face, aqui outra face. A fronteira entre elas se chama aresta. E quando você tem arestas se encontrando, isso se chama vértice. Então, isso aqui é um vértice, isso aqui é uma aresta, e isso aqui é uma face. Agora, ele chama aqui de VN, AN e FN a quantidade de vértices, a quantidade de arestas e a quantidade de faces de um prisma qualquer. Olha só, nesse prisma aqui, por exemplo, qual é a quantidade de vértices? A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 e tem lá atrás mais 1, 2, 3, 4, o 4 não está aparecendo, está escondido, e aqui 5. Então 5 mais 5, você tem aqui 10 vértices. Então se ele está chamando de VN, AN e FN, a gente tem aqui o V5, né? É o número de vértices de um prisma com n igual a 5, quer dizer, um prisma de base pentagonal, como essa aqui. Então, nessa figura aqui, a gente tem que o V5 é 5 mais 5, 10. O V5 vale 10. O número de faces, a gente tem aqui essas faces laterais, que são 5, e mais as duas bases. Então, 5, 6 e 7. Portanto, a gente tem aqui o F5 valendo 7. E o número de arestas? O número de arestas você tem que contar todas elas. Ó, aqui a gente tem nessa base 1, 2, 3, 4, 5. Lá na outra temos mais 5. Então até agora 5 mais 5, 10, né? Agora tem essas aqui também, ó, as arestas laterais, que são mais 5. Então 5 daqui, mais 5 daqui, mais 5 daqui. Portanto, o número de arestas, que aqui ele está chamando de A5, é 5 mais 5 mais 5, 15. E você pode observar que esses números aqui satisfazem a famosa fórmula de Euler para poliedros. Como que é a fórmula de Euler? Em qualquer poliedro convexo, a gente tem essa relação. V mais F é igual a mais 2. Isso vale para qualquer poliedro convexo. O que seria mesmo um poliedro não convexo? Seria você, por exemplo, fazer um furo nesse poliedro. Fazer um furo aqui que sai lá do outro lado. Aí ficaria um poliedro não convexo, tá? É um exemplo de poliedro não convexo.
Então, em nível de quinto, sexto ano, os poliedros que vão aparecer são sempre convexos e sempre vão atender a essa fórmula aqui. Você pode ver que com esses números aqui, ele atende. Olha aqui, V mais F é igual a A mais 2. Isso vale para esse poliedro? V, que é 10, mais F, que é 7, é igual a, que é 15, mais 2. Então, tá certo, esse poliedro aqui obedece à fórmula de Euler. Todo poliedro convexo obedece, né? Certo, observe um prisma pentagonal na imagem abaixo. Esse aqui que a gente acabou de apresentar, né? Contamos aqui quantos vértices, faces e arestas, identificamos esses elementos para relembrar. E agora vamos ver o que ele pede aqui. Para o prisma pentagonal, temos V5, F5 e A5. Tá certo isso aqui. Aí vem a pergunta. Dessa forma, a diferença entre V7 vezes F7 mais A7 e V6 vezes F6 mais A6 é o quê? É o número primo, número composto, múltiplo, etc. Então a gente tem que desenhar um prisma do tipo 7, ou seja, um prisma de base heptagonal, com 7 lados. E também um prisma de base hexagonal, com 6 lados aqui. Identificar esses números, calcular essas duas expressões. Olha aqui, a primeira expressão é isso aqui e a segunda expressão é isso aqui. E responder isso aqui. Como é que a gente determina esses números? Aqui esses números foram fáceis de identificar, porque a gente fez pela figura, né? Agora, será que para o prisma do tipo 6 e do tipo 7 é fácil desenhá-los? Claro que é fácil desenhá-los. Como é que a gente desenharia um prisma de base heptagonal, 7 lados? Então, vamos desenhar aqui o prisma com 7. Tudo 7 nele, né? A gente tem que desenhar aqui a primeira base, que é um polígono de 7 lados. Como é que seria um polígono de 7 lados? Olha só, vou fazer um aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, tem 7 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí a gente liga, formamos os lados. Então, também são 7 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vou desenhar essa base aqui, desse jeito. Essa primeira. Aí tem essas duas aqui. Depois essas duas. E essas duas aqui embaixo. Tem que saber desenhar, mais ou menos, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora ligamos. E aí ficamos com essa base do prisma do tipo 7. Vamos fazer a outra base aqui, tem que ser paralela a ela, né? A outra base é igualzinha a essa, só que deslocada para cá. Então vamos fazer todos esses 7 pontos deslocados aqui para baixo. Então, por exemplo, esse ponto vamos fazer ele deslocado assim. Esse outro ponto também. E os outros a mesma coisa. Esse outro ponto deslocado aqui. Esse outro ponto deslocado aqui. Esse outro ponto ficou meio ruim, né? Vou fazer ele assim. Tá deslocado aqui. Esse outro ponto deslocado aqui. Só que esse aqui vai ficar oculto. Esse aqui também vai ficar oculto. Então vamos lá. Ligando aqui os pontos que vão formar a base. Essa base de baixo, né? Um, 2, 3, 4, 5, 6 e aqui 7. E aí ligamos aqui as laterais, que nem a gente estava ligando essa. Então, 1, 2, 3, 4,
5, aqui ficou oculta e aqui ficou oculta. Olha aqui, 7 lados e aqui também 7 lados. Tá um pouquinho mal desenhado, isso aqui é meio difícil mesmo de desenhar, tá? Agora vamos identificar quantas arestas, quantas faces e quantos vértices esse poliedro tem. Primeiro, vértices. Os vértices são esses aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e de novo aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 mais 7. Portanto, o V7 vale 14. E o número de faces? Faces você conta assim, conta as laterais e conta com as duas bases. Aqui nas laterais nós temos 7 faces laterais. Então 7 mais as duas bases, isso vai totalizar 7 mais 2, que é 9. Então a gente diz que o F7 vale 9. E as arestas? As arestas a gente tem aqui 7 arestas aqui em cima, que são os lados desse polígono de 7 lados. Temos 7 aqui em cima, aqui também 7 aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então 7 mais 7, e tem essas laterais aqui, que também são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então 7 mais 7 mais 7. Portanto, o F7 vale 7 mais 7 mais 7, que é 21. E só para conferir se a gente fez isso certo, isso aqui obedece à fórmula de Euler. V mais F está valendo A mais 2. Vamos ver. V mais F vai ficar 14 mais 9. Isso é igual a A mais 2. Aqui eu escrevi errado, né? Aqui é A7. Escrevi F 2 vezes. É A7. Então, claro, 21 arestas, 7 mais 7 mais 7. Então, isso aqui é igual a A mais 2, ou seja, 21 mais 2. Sim, porque 14 mais 9 dá 23, e aqui também dá 23. Então, olha só, isso aqui já é a metade do que a gente precisa para resolver o problema. A gente precisa desses valores aqui para calcular isso. V7 vezes F7 mais A7. E aí a gente calcula isso. Precisamos calcular isso aqui também. Aí a gente precisa desenhar o prisma do tipo 6. É a mesma coisa que a gente fez aqui, só que vamos fazer com 6 lados. Olha aqui, com 6 lados, como é que é o polígono de 6 lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui 6 vértices, ligando aqui nós temos 6 lados. Então a gente tem que desenhar isso aqui, só que com 6. Aqui a gente fez com 7, né? Então vamos fazer isso. Ó, a gente faz esse e esse aqui, que são opostos. Vou fazer assim, ó. Esse aqui e esse aqui, opostos. Agora esses dois aqui do lado, um para lá e um para cá. E esses dois aqui, um para lá e um para cá. Pronto, desenhamos a base de cima, a base superior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo, isso aqui é com 6. É o prisma do tipo 6, né? Agora temos que terminar o desenho. Desenhar o restante dele. Vamos fazer esse mesmo polígono de base aqui embaixo, deslocado. Então vou fazer ele assim, ó. Esse deslocado, esse deslocado, esse deslocado. Então tem essa aqui que é paralela, tem essa aqui, depois tem aí vai ficar oculta, né? Vai ficar lá atrás. Tem essa aqui, tem essa aqui. E essa última tá aqui embaixo. Essa aqui ficou uma aresta oculta. Ficou meio torto, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora as laterais. Laterais são 6 também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. As 6 arestas laterais.
Temos também essas outras 6 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E essas 6 aqui de cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 mais 6 mais 6. Portanto, o A6 vale 6 mais 6 mais 6, que é 18. O número de vértices. O número de vértices, olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São esses 6 vértices aqui em cima e aqui embaixo os outros 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mais 6. Então, o V6 vale 12. E agora as faces. Quantas são as faces? São 6 faces aqui do lado, laterais, e mais as bases. Então, 6, 7 e 8. Quer dizer, o F6 vale 8. Tá certo? Vale que V mais F é igual a A mais 2? V mais F, olha aqui. V mais F vai ficar 12 mais 8. E A mais 2 é 18 mais 2. Então, isso aqui dá 20 e 20, tá certo. Então, a gente calculou direitinho aqui. Portanto, já sabemos os valores que a gente precisa para calcular essas duas expressões aqui que o problema pede. Os valores de V, F e A do tipo 7 e os valores de V, F e A do tipo 6. Então, agora, esses valores e esses valores que a gente calculou vão servir para calcular as expressões que o problema pediu, ó, e fazer a diferença delas, né? Então, essa primeira expressão aqui é V7 vezes F7 somado com A7. Isso aqui vai dar o quê? Ó, o V7 é 14, o F7 é 9 e o A7 é 21, tá somando. Então, isso aqui vai ficar 14 vezes 9, isso dá 126, somando com 21, claro que você sabe que tem que fazer a multiplicação primeiro, né? Não é para somar esses dois e multiplicar por 14, não. Faz a multiplicação primeiro. Então, dá 126. E somando isso aqui, vai dar 147. Então, essa primeira expressão é 147. A segunda expressão tá aqui, ó. É V6 vezes F6. Tem que fazer a multiplicação primeiro e somando com A6. Então, V6 é 12. Estou multiplicando por F6, que é 8. E somando com A6. Então, somando com A6, que vale 18. Isso aqui vai ficar 12 vezes 8, que dá 96. Estou somando 96 com 18. Isso vai dar 114. Então, essa expressão deu isso e essa outra expressão deu isso. Ele está perguntando aqui sobre a diferença entre essas duas expressões. Então, 147 menos 114. Isso aqui vai ficar 3, 3 e 0. 33. Então, o resultado dessa expressão toda aqui é 33. E agora ele vai fazer as perguntas, ó. 33... é o número primo? Não, 33 não é número primo. 33 é composto, é 3 vezes 11. Tem fator 3 e fator 11 aí. Então não é número primo coisa nenhuma. Letra B. É um número composto formado pela multiplicação de dois números primos. Olha só, 33 pode ser formado desse jeito aqui, ó. 3 vezes 11. Só tem essa maneira de fatorar 33, né? 3 é primo e 11 é primo. Realmente são dois fatores primos. Então essa B aqui parece que está correta. A letra C, vamos conferir. É um número composto formado pela multiplicação de 3 números primos? Não, não são 3 números primos, são 2 números primos multiplicados aí. O número 1 não conta, né? 1 não é primo nem composto. Claro que você tem que saber isso. Então, essa letra C aqui está errada. Letra D é um número múltiplo de 6? Claro que não. Para início de conversa, ele é ímpar. Como é que pode ser múltiplo de 6?
Então, 33 não é múltiplo de 6. 33 é múltiplo de 7? Não. 33 não tem fator 7, não é múltiplo de 7. E se você dividir 33 por 7, não vai dar certo essa divisão, vai deixar resto, né? Vai deixar 4 e resto 5. Então não é múltiplo de 7 coisa nenhuma. Essa aqui é a única correta. Então, a resposta correta é a letra B de Bravo.